Na aula de hoje, nós vamos aprender como que é possível achar a concentração em mol por litro. Primeira coisa, a gente tem que saber o que é. É a quantidade de número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Professora, como é que a gente vai usar esse dado na matemática, né? Porque matematicamente é possível, através dessa fórmula que está aqui, ó, o número de mol por litro, que é esse M com perninha comprida, é igual ao N1, que é o número de mol, dividido pelo volume. Então, o M de perna comprida é mol por litro. O N1 é o número de mol e o V é o volume. Vamos lá? Vamos calcular então? Aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Qual é a concentração em mol por litro de uma solução de ácido sulfúrico, que a fórmula é H2SO4, onde usou-se 980 gramas do ácido em 2 litros de solução. Lembrando que a gente já falou, né? Como é que a gente acha o valor de cada elemento químico na tabela periódica. O H, a massa atômica dele é igual a 1, o S, 32 e o O, 16. No enunciado do exercício, foi colocado que a massa é 980 gramas. O volume é de 2 litros. E eu quero achar o quê? O mol por litro. Qual foi a fórmula que a gente colocou? Que o número de mol por litro é dado pela divisão do número de mol pelo volume em litro. Mas cadê esse número de mol aqui? No enunciado não se fala nada em mol. Aqui é grama, aqui é volume. E a gente tem a fórmula, então não tem nada. Ah, mas a gente aprendeu. Nós já aprendemos que o número de mol é a massa dividido pela sua massa, a sua massa molecular, né? Ou massa molar. Lembrando que o N1 é o número de mol, o M pequenininho é a massa do soluto e aqui o M grandão é a massa molar. Então, podemos calcular, né? O mol pelo volume em litro. Olha lá. Como é que a gente vai fazer? Para achar o número de mol, eu tenho que pegar a massa dada, que é de 980, e dividir pela massa, que qual massa? Massa molar. Professora, mas a gente ainda não tem a massa molar desse material. É por isso que a professora deu o valor de cada elemento químico. Olha lá, ó. O H vale 1, o S 32 e o O 16. Por que eu multipliquei esse 1 por 2? Porque na fórmula tem 2. Por que eu multipliquei o 32 por 1? Porque na fórmula só existe 1. E o oxigênio, por que a professora multiplicou por 4? Porque existe 4 aqui na fórmula. E aí, então, o que a gente fez? Primeiro multiplica, né, os valores, depois a gente soma. Então, ó, ficou 1 vezes 2, 2. 32 vezes 1, 32. 16 vezes 4, 64. Somando tudo, deu 98. Essa daqui é a massa molar, que vem aqui embaixo. Lembrando que é massa dada pela massa molecular, ou massa molar. A divisão de 980 por 98 dá 10 mols. E agora, o que a gente faz? Nós vamos voltar lá, ó. Número de mols por litro é igual ao número de mol dividido pelo volume em litro. Qual foi o número de mol que a gente achou? 10. Tá aqui. Qual é o volume que tem? 2 litros. Então, 10 dividido por 2, quanto que fica? 5 mol por litro. Esse é o resultado dado através da concentração mol por litro. Beleza?